E aí galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Pinguis e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai ver um vídeo do Aracujo assustador sobre o Natal. Então já deixa o like, aperta no sininho de notificações para receber todas as notificações do canal. Se você não for inscrito, se inscreve agora e vambora. E no vídeo de hoje você confere 3 histórias terríveis e reais de Natal. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em terceiro lugar, o casal ao lado. Nós estávamos tendo nossa véspera de Natal, jantando um peru recheado e outros pratos que você esperaria comer à noite de ação de graças. Não temos uma grande família e por isso eram só meus avós e tios do lado da minha mãe que estava ali, na época em que morávamos em um duplex, com um cara e sua namorada do outro lado. Nós realmente nunca os vimos de maneira muito estranha e tinha uma porta que ligava aos nossos lados. E não, isso não é algo que outros duplex costumam ter. Ela tinha um tipo muito único de bloqueio, que tinha de ser desbloqueada de ambos os lados para ser aberta e poderia abrir em qualquer direção. Eu apenas vi aquela porta se abrir uma vez antes dos dois vizinhos se mudarem, porque a porta estava trancada somente do nosso lado. Enquanto estávamos sentados na mesa de jantar comendo, a maçaneta da porta que separa os lados do nosso duplex torceu e virou, mas o bloqueio fez o seu trabalho. Isso aconteceu em menos de 10 segundos e o meu pai se levantou e caminhou até a porta. Colocou uma mão na fechadura e uma mão na maçaneta da porta. Então ele perguntou: "Precisa de algo?" Não houve respostas. Então ele abriu o nosso lado da porta e viu o outro lado do duplex, que estava completamente escuro, como se ninguém em casa. Eram apenas 6 horas e estávamos certos de que os vimos saindo de casa mais cedo. Eu e o meu pai fomos para a janela ver se o seu carro estava ali e ele também não estava. Como bons vizinhos, assumimos que o pior tinha acontecido e pensamos que um intruso estava lá dentro, roubando suas coisas. Então eu, meu pai e o meu tio entramos no apartamento para verificar tudo. Nós acendemos todas as luzes e verificamos cada corredor, em cada cômodo do primeiro andar, até que ouvimos um baque e um rangido lá de cima. Alguém estava caminhando sobre o assoalho. Eu estava assustado, então fiquei para trás, enquanto meu pai e o meu tio correram para cima. Senti meu coração bater muito forte, quando uma enorme emoção interrompeu o silêncio. Um grito do meu tio ecoou no duplex, até o outro lado, que fez com que toda a família levantasse da mesa. Momentos depois, meu pai veio correndo com o meu tio ao seu lado, com a mão cobrindo o seu ombro ou peito, com uma ferida de facada no lugar. Todos nós corremos de volta para o nosso lado do apartamento, trancamos a porta e discamos o número da polícia. Nisso, ouvimos vários fortes pisões rápidos vindo do outro lado e depois fortes batidas na porta, ao ponto em que havia pequenas rachaduras se formando nela. Podíamos ouvir os grunhidos e gritos do homem que estava batendo na porta, e com isso, meu outro tio e meu pai pegaram uma faca de cozinha, e eu me armei também. Eles disseram que todos nós deveríamos nos afastar enquanto eles esperavam a porta quebrar. Felizmente, o homem do outro lado desistiu antes que a porta pudesse quebrar, e nós o ouvimos sair pela porta da frente. Todos foram até as janelas para ver o seu rosto, enquanto ele corria pela neve. Ele virou-se para nos ver através do vidro, e logo em seguida entrou no seu Honda Civic preto e foi embora pelas estradas lamacentas. Só que isso não acaba aqui. No ano seguinte, os mesmos vizinhos ainda moravam lá e pareciam ter uma reunião de Natal com umas poucas pessoas. E por acaso eu estava olhando pela janela do meu quarto quando reconheci um de seus convidados, que parecia ser o mesmo homem que invadiu a casa no ano passado. Eu
disse ao meu pai e ele concordou que era ele mesmo, e nós fomos até eles para o intimidar sobre isso, mas ele negou qualquer conhecimento do que dissemos, e até os nossos vizinhos o defenderam, dizendo que ele estava fora do estado naquela época. Como não tínhamos provas, desistimos de conversar com eles e nos mudamos um mês depois, porque ficamos com muito medo daquelas pessoas. Em segundo lugar, Santa. Isso aconteceu quando eu tinha apenas 5 anos de idade, e era a noite de véspera de Natal, ou pelo menos eu acho que já era tecnicamente Natal. Eu tinha acordado provavelmente às 3 da manhã. A árvore já estava cheia de presentes embaixo, e eu estava tão feliz, porque o Papai Tira essa coisa aí. Noel já tinha chegado. Tira esse negócio. Não precisa não. Isso aí é o Satã. Que é isso? O cara vai lá, corta o tio do outro. Aí vai lá, sei lá, cortou foi o pai. Não, Que cortou isso? o pai não. Criança andando armado dá uma coisa muito estranha. Só que tinha um pequeno problema. Havia alguém na cozinha, e esse alguém era um homem muito alto. Ele me viu, colocou a caixa de volta na geladeira e fechou a porta. Ele então colocou os dedos nos seus lábios para dizer: "Fica quieto. Você é o Papai Noel?" Perguntei para ele. "Sim, eu sou ele", me disse baixinho. Então ele passou por mim e me deu um tapinha na cabeça e entrou na sala de estar para ficar ao lado da árvore. Eu não sabia o que pensar, e mesmo com 5 anos de idade, eu sabia que ele não estava vestido nada parecido com o que o Papai Noel usava. Ele olhou de volta e ficou olhando para todos aqueles presentes sob a árvore, e eu agradeci a ele por tudo aquilo quando ele começou a pegar as caixas maiores. Me lembro de estar bem confuso, mas mesmo assim perguntei por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo, só que eu não me lembro exatamente o que ele disse. Acredito que ele tinha dito algo como substituir alguns deles por melhores. Eu acreditei no que ele disse, embora ele tenha saído pela porta dos fundos com 3 caixas e voltou momentaneamente para pegar mais uma vez. E quando ele voltou, me deu um tapinha nas costas e me disse para não dizer nada aos meus pais sobre o que eu vi. Eu só pude sorrir e concordar, e ele foi embora com as caixas, enquanto eu esperava que ele voltasse com os presentes melhores, mas ele nunca mais voltou. Por isso eu acabei subindo para contar aos meus pais, que no começo pensaram que eu estava brincando, mas depois se tocaram que eu estava bem sério quanto àquilo. Eles correram até lá embaixo, quando viram que a metade dos presentes se foram pela porta dos fundos, que tinha sido deixada aberta. Minha mãe gritou como uma louca. Eu lembro dos meus pais praticamente me e exigindo que eu descrevesse a pessoa que entrou em nossa casa. E é claro que com apenas 5 anos de idade a minha descrição foi tudo menos útil. Em primeiro lugar, shopping. Você já teve medo daqueles caras que se vestem de Papai Noel no shopping ou em festas de Natal? Até os 8 anos de idade eu certamente tinha. Acho que eu tinha 6 ou 7 anos, quando eu e minha mãe estávamos andando pelo shopping, com todas aquelas festas de Natal e decorações piscantes, tocando Jingle Bell em uma árvore gigante no centro do shopping. E é claro, um Papai Noel. Havia uma pequena linha de crianças e pais esperando para sentar no colo do Papai Noel. Minha mãe insistiu que eu fizesse também. Normalmente seria o contrário, com a criança implorando aos pais para sentar no colo dele, mas ela sabia o quanto eu era tímida. Não havia ninguém no shopping e o Papai Noel assobiou me chamando para sentar, quando ele me agarrou pelo peito e disse baixinho no meu ouvido: "O que você quer para o Natal?" Eu acho que disse que queria um Game Boy Advance e ele me garantiu que receberia um. Por algum motivo, minha mãe caminhou até o Papai Noel e disse algo baixinho para ele, e ele riu em resposta ao que quer que seja que ela tinha dito, e depois disse que não tinha problema. Minha mãe me disse para esperar por ali com o Papai Noel por alguns minutos, até que ela voltasse. Nesse ponto não havia mais crianças esperando para sentar no seu colo. Papai Noel, fui lá e sentei. Ele me puxou para perto até que as minhas costas estivessem se inclinando nele, e quando penso nisso a minha espinha até se arrepia. Ele então
no meu ouvido dizendo que tinha um Game Boy Advance fora do seu trenó. E se eu o seguisse, ele me daria agora, não precisando esperar até o Natal. Meu medo de repente se transformou em emoção. E como eu acreditei nele, nós dois saímos da cadeira. E eu o segui por um dos corredores de saída. Mas no meio do caminho, ele parou e me disse que deveríamos ir no banheiro primeiro. Entramos no banheiro e ele rapidamente trancou a porta. Eu me virei e olhei para ele. E ele olhou para mim. Qualquer outra coisa pudesse acontecer, houve uma batida frenética na porta. Alguém do outro lado estava gritando. Pelo amor de Deus! Que zoada eterna! Para que o Papai Noel abrisse a porta, e quando ele o fez, o homem o puxou para fora e o empurrou. Então o homem me acompanhou de volta para o centro do shopping, me perguntando sobre a minha mãe, enquanto eu assistia o Papai Noel falso saindo pela porta de saída. Quando minha mãe voltou, o homem explicou tudo para ela. Ele disse que o shopping não contratou nenhum Papai Noel naquele dia, e que aquele cara era só um pervertido. Gente, é só pausar o vídeo que ele para. Qualquer, esperando a oportunidade certa para fazer alguma coisa. E essa oportunidade ele teve comigo. Eu não sei se aquele cara foi preso, mas provavelmente esse cara só estava esperando para que ele fizesse algo com alguém, a fim de ter alguma prova contra ele. O fato é que até hoje eu acho estranho um pai levar o seu filho Desculpe, pausa. para se sentar no colo de um homem estranho. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você... Como ele falou, infelizmente o vídeo vai ficar por aqui. Se você quiser outros vídeos assustadores, deixa aí nos comentários. Tchau!